Bem-vindo ao Timorcast, o podcast do Diligente. Hoje temos conosco Kylie Mac, um músico timorense de enorme talento, que inclusive criou um instrumento musical timorense que se chama Lafalian. Vamos saber mais sobre isso e sobre o seu projeto Bealafonia ao longo da nossa conversa. Kylie Mac estudou Ciências Musicais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Estudou também jazz e música contemporânea numa escola de música e tecnologia, a Interartes. Durante alguns anos foi músico profissional em Portugal e em outros países da Europa. Desde o início deste ano, tem atuado como perito nacional para o programa Procultura e como embaixador honorário da ICCAP, do Korea Heritage Service, um centro internacional localizado na Coreia do Sul, dedicado à salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, em cooperação com a Unesco. Bem-vindo, Kylie Mac, para este podcast. Obrigado. Agradecemos muito por ter disponibilidade para preencher esta sessão. Tudo bem? Em primeiro lugar, gostava de agradecer pelo convite, e é um prazer estar aqui. Prazer também é nosso. Para começarmos, como é que nasceu a sua ligação com música? Ok. Então é assim, nós estávamos na altura vivíamos em Portugal. O contacto com a música foi através do meu irmão, mas veio que também é um músico. Eu já tocava cá em Timor, e a maior parte dos músicos da sua geração, como Velma X, ele tocava com os membros dessa banda. E depois, ainda pequeno, fomos para Portugal. Meu irmão tocava na altura, então o meu contacto com a música foi através dele. Depois estimulava bastante toda a família para tocar algum instrumento, e foi a partir daí que foi a minha primeira jornada, né, com a música. E estudou ciências musicais, jazz e música contemporânea. Que influências mais marcaram o seu percurso acadêmico e artístico? Isso. Isso é sempre uma pergunta interessante. Então é assim, inicialmente eu começava por tocar em bandas de garagem, como é típico em Portugal, as pessoas, todos os músicos começam por aí. E depois eu vi que a paixão pela música crescia, não é, bastante, e de forma natural fui-me habituando à música. E depois eu pensei na altura que eu tinha que explorar mais sobre música, então ciências musicais foi uma opção viável para mim. E depois, não só ciências musicais, mas depois, na altura já gostava muito de jazz, então foi a partir daí que eu comecei, primeiro em cursos de guitarra, mas muito mais focado para o estudo de jazz, e depois, posteriormente, fui para uma escola chamada Interartes, que era a Escola de Música e Tecnologia. Foi a partir daí que, enfim, eu comecei a minha jornada como músico de jazz. Participei também na Festa Nacional do Jazz, se calhar dos primeiros timorenses, não é? Em Portugal, a participar nesse tipo de festival de dimensão nacional. E, portanto, foi aí que eu comecei a minha carreira no circuito mais profissional dentro da música. Quero voltar um pouco para trás para dar a conhecer aos nossos ouvintes e telespectadores onde nasceu, como é que foi para Portugal, em que ano e tudo. Sim. Ok. Portanto, eu nasci cá em Timor, sou timorense, mas a minha família
mudou-se para Portugal em 96, ainda durante a ocupação indonésia. Portanto, eu era criança ainda, na altura, e depois... Quantos anos tinha? Por volta de 8, 8. sim, 8 anos. Depois mudamos para Portugal. E, portanto, eu fiz, enfim, toda a vivência depois lá, de primária, pré-secundária, depois secundária, e depois, enfim, o resto, não é? Da vivência. Portanto, somos uma família de 10 irmãos. Eu sou o sétimo, não é? E o mais novo também entre os rapazes. Portanto, é isso, é uma família normal. Também normal, timorense, não é? Meus pais, mas como na altura nos mudamos para Portugal, tivemos que fazer essa adaptação. Se calhar para mim foi mais fácil, porque ainda era criança, não é? Então, todo esse processo foi normal, foi natural. E, portanto, é isso. Ok. Como foi o salto de músico profissional na Europa para a vida em Timor-Leste? Ok, yeah. Portanto, isto é um assunto importante a tratar, obviamente, em termos, se calhar, de experiência pessoal, não é? Tipo, obviamente que quem vive da música, não só em Timor, normalmente em toda a parte do mundo, não é propriamente uma profissão estável. Não é? É que tu não trabalhas no escritório, tens tipo um salário fixo mensal. Portanto, é um trabalho desafiante nesse sentido, em que tu tens que partir sempre em busca de ideias e de trabalhos também, não é? Então, enfim, se calhar a vantagem não é, diferencial da Europa para Timor é que eles têm muito mais estruturas, não é? Que Timor. Portanto, o mercado é muito mais viável, sei lá, se fazeres uma carreira como músico, se calhar na Europa, do que em Timor, em que o mercado ainda é muito, quase inexistente, não é? Portanto, vai ser um desafio. Portanto, foi essa a minha missão de voltar para o nosso país e depois tentar contribuir da melhor forma, pelo menos sob a perspectiva de ciências musicais e de, se calhar, educação mais formal, não é? Sobre música. Portanto, aqui em Timor trabalho muito com formação musical. Portanto, essa diferença em termos de mercado é gigante, percebes? Porque na Europa tens muito mais oportunidades e muito mais estrutura para criares enfim, uma coisa tua, do que aqui em Timor, em que se calhar ainda, por ser um país novo, não é? Ainda existem nichos, não é? Que quase não existem, sei lá, aqui o mercado para géneros como jazz e outro tipo de géneros, não é propriamente um nicho com viabilidade, percebes? E portanto é isso, existem essas desvantagens e lacunas que vamos ter que trabalhar. Mas isso não, será que isso não é uma oportunidade em vez de um desafio? Obviamente, sim. Pelo menos pessoalmente eu tento encarar os problemas, sempre apresentar soluções, do que propriamente focar nos problemas. Portanto, mas há uma tendência, se calhar, muito dentro da comunidade artística aqui em Timor, entre as pessoas tenderem a pensar sempre nos problemas do que propriamente em soluções. Portanto, nesse sentido, eu tento trazer, não é, diferentes perspectivas e trabalho para isso todos os dias. Quero informações, eu trabalho sobretudo com jovens, que eu acho que eles têm muito mais abertura, não é? Para aprender e explorar diferentes referências. Portanto, eu acho que é isso, é construir o presente e o futuro,
com soluções viáveis. E uma das soluções viáveis é, sem dúvida, a educação musical e formação musical. Portanto, eu trabalho com plataformas de muitos jovens, faço seminários, workshops, e depois trabalho com algumas instituições que enfim, apoiam financeiramente parte dos programas que nós desenvolvemos. Portanto, eu tenho uma equipa com quem trabalho, não é? Pessoas muito empenhadas em criar impacto e fazer diferença. Portanto, é isso. De modo geral, eu trabalho sobretudo com jovens e a nível de formação. Creio que agora está a trabalhar muito em muitos projetos, mas só que quero agora primeiro fala-nos um pouco do projeto Beala Fonia. Como surgiu e o que representa para si? Ok. Então, é assim, isto é um projeto simples, mas ao mesmo tempo tem uma grande complexidade porque trabalha, porque dialoga com a história, sabes, com o património cultural intangível, que é as práticas musicais, não é? Então, eu trabalho muito na área da etnomusicologia, que significa que eu estudo da música de grupos humanos, não é? De comunidades. E, portanto, dentro desta perspectiva, surgiu então o projeto Bialafonia, que é com o sufixo fonia, de som, e Beala, que significa ancião, não é? Ancestralidade. Portanto, eu trabalho muito com esse património milenar de Timor, sobretudo no âmbito da etnomusicologia. Então, Bialafonia propõe 3 categorias. Okay. Primeiro, a elaboração de uma orquestra de instrumentos tradicionais, aquilo que se chama em etnomusicologia de instrumentário, não é? Das práticas musicais de Timor. Enfim, isto inclui o quê? Babadog, lacadoi, restantes instrumentos existentes no território. E depois, a segunda categoria é a elaboração de lofalia, que é um instrumento de inovação, mas com base e com inspiração naquilo que é storytelling, contos populares e o imaginário popular, é aquilo que se diz em musicologia. Trabalho sobretudo com o imaginário popular da nossa terra, que é, enfim, a lenda de Crocodilo, não é? Todos nós já conhecemos a lenda. Então, com base nessa matriz, desenvolvi então um instrumento cujo corpo, não é de um crocodilo, e depois tem 13 cordas. Cada corda representa, obviamente, os municípios, cada município da ilha. E depois isto é um ensaio sobre aquilo que é a nação timorense e a construção do Estado da nação timorense sob a perspectiva artística e cultural. Certo? Então eu trago essa proposta com a inovação a fim de estimular também reflexões sobre quem somos, não é? Enquanto povo, nação e território, e também enquanto entidade política. Isso significa que quem somos enquanto uma nação, não é? Portanto, é uma nação jovem, surgiu em 2002. Portanto, existe esta tendência de buscarmos ainda a nossa identidade, não é? E, portanto, esse instrumento não é propriamente só uma proposta artística, mas também tem ali nuances culturais que visam, sobretudo, estimular reflexões sobre nós, não é? A nossa identidade e enfim, o nosso território e o património que existe, e pensar sobre o que é Timor, não é? Se pensarmos sobre Timor enquanto território, enquanto entidade política, é um fenómeno recente, tem 500 anos, desde a chegada dos portugueses em 1515, salvo erro, não é? E depois todo o processo de evolução
daquilo que foi o período da colonização, e a partir daí surgiu então essa configuração do território para um Estado de Direito, não é? Na altura ainda sob o domínio daquilo que se chama o Império Português, não é? E depois, mais tarde, em 75, com o advento, sei lá, da Guerra Fria, etc., e, enfim, toda a corrente ideológica, não é, que circulava na altura, e depois influenciou a necessidade de existir um território independente, não é, um país independente, mas infelizmente sofremos aquilo que sofremos, não é, a ocupação. E depois, após 24 anos, surgimos então como país, em 2002, e já lá vão 23 anos, não é, enquanto país independente e soberano, mas ainda existem muitas lacunas, não é, em Timor, sobretudo, e portanto eu falo sobretudo na minha área, que é a identidade cultural. Aquilo que se verifica em Timor é que existe enfim, uma confusão de ideias, não é, que vão sendo introduzidas, enfim, sob o advento da globalização. Enfim, existem importações, não é? Importamos muita música, muito cinema de outros países, mas existe muito pouca oferta nacional, digamos assim, não é? Daquilo que parte de timorenses sobre Timor e de Timor. Eu acho que aquilo que existem algumas propostas, não é, obviamente, que são viáveis e são interessantes, mas nesse aspecto, em termos de diálogo com o nosso património, eu acho que ainda ninguém trabalhou nesse aspecto, sobretudo no âmbito da etnomusicologia. Portanto, é isso. Eu tento trazer à tona esse tipo de reflexões e de ensaios sobre nós, sobre Timor. E o lafalian que acabou de mencionar é um instrumento da sua autoria, né? Sim, sim, sim. E a ideologia atrás disso que acabou de explicar é muito interessante. Quando é que começou a trabalhar neste instrumento e quando é que foi Ok. finalizado? É assim, o primeiro protótipo foi trabalhado em 2018, foi quando comecei. Enfim, eu já tinha esse tipo de ideias, não é? Ainda quando lá estava em Portugal. Na altura estava na Áustria, a viver lá, e depois, enfim, visitava museus e surgiu-me então essa ideia de tentar enfim, configurar algo que fosse, enfim, representante de Timor, não é? Porque as pessoas fazem perguntas sobre a cultura de Timor, etc. E eu acho que nós falávamos sempre da mesma coisa, que a cultura de Timor portanto, são as danças e depois os instrumentos, etc. Mas não havia ali uma proposta de inovação em termos culturais, não é? Então surgiu essa ideia, mas lá está, eram só ideias. E depois, quando finalmente voltei, decidi pegar nessa ideia. Então foi aí que começou a pesquisa, não é? Enfim, sobre aquilo que é o nosso imaginário popular, os contos, as lendas, as mitologias, não é? Fundacionais enfim, da nossa cultura, não é? Da nossa identidade como nação e povo. Então foi o primeiro protótipo foi em 2018 e depois eu tive ali algumas enfim, deficiências, não é? Técnicas em termos de configuração, se calhar de cordas, não é? Tensão de cordas. Não havia ali, estava com dificuldades técnicas em termos de mecanismos, não é? Para afinação, etc. E depois surgiu então o segundo modelo, o protótipo. Lá está, novamente, dificuldades com mecanismos. E depois, este já o terceiro protótipo funciona. Portanto, as cordas funcionam perfeitamente, as 13 cordas, com temperamento igual, que é uma prática de afinação, não é? de frequências,
aquilo que é o padrão, que normalmente são 440 Hz. Portanto, fui então desenvolvendo esse tipo de mecanismos que, enfim, que atualmente funciona, e já estamos a pensar num próximo protótipo, que é a parte da, enfim, sofisticação, não é, do próprio instrumento e da própria criação. Quer dizer, o primeiro protótipo de eficiências em mecanismos, o segundo também, e depois consegui então, enfim, que o instrumento funcionasse em termos de mecanismos, que atualmente as extensões para as cordas funcionam, a afinação, etc. E agora já a pensar no próximo protótipo, que é refinar o instrumento, o modelo, e depois tornar esse instrumento comerciável. Mas Comercializável. agora já está a usar o instrumento Sim, para tocar alguma música? Já atuei em algumas ocasiões, mas lá está, como esse tipo de ofertas e propostas artísticas não é propriamente, não são propriamente propostas de música mainstream e popular. Não é? Portanto, esse tipo de ofertas, normalmente, em qualquer parte do mundo, existem, obviamente, nichos, não é? Isto é muito mais para o pessoal que trabalha seriamente com a área, não é? Com as artes e com a música. E, portanto, sim, vão surgindo convites, obviamente, tanto a nível local e internacional também. Eu representei esse instrumento no 2025 South Korea World Forum, em Seul, em que, enfim, discutiu-se bastante, eles mostraram bastante interesse em conhecer esse instrumento e, através dele, conhecer toda a cultura, não é, do país. E foi a primeira vez que nós participamos enquanto país, porque isto é um fórum global em que participam vários países. Portanto, eu tive essa honra e esse privilégio de ter sido convidado para esse fórum. E depois cá dentro, olha, vão surgindo convites e vou trabalhando e também divulgando aos poucos, não é? Esse instrumento. Ok. Falando do instrumento e da Dialofonia, não bealafonia, está a dirigir o Bealaphonic Ensemble e Kylie McQueen Quintet. Sim, sim. Pode contar um pouco Sim. como é dirigir estes dois projetos? São diferentes? São. Normalmente o quintet é muito mais direcionado ao jazz, aquilo que se chama de jazz standards. Ok. Enfim, é aquilo que se ouve em Nova Iorque, enfim, grandes metrópoles, não é? Tipo, grandes capitais, as pessoas tocam tipo, o jazz tipo, nas ruas, no metro, nas estações de comboio, e depois em hotéis, em clubes também. Portanto, o Jazz Quintet, que é o Jazz Quintet, é muito mais direcionado, não é, ao Jazz Standard, e vão surgindo, obviamente, músicos timorenses interessados em explorar esse tipo de sonoridades e de ambientes, não é? Então surgiu esse projeto, o Jazz Quintet, servindo como uma escola também para músicos locais, não é, timorenses. E, enfim, juntámos-nos e depois tocamos os Jazz Standards. Realmente existe, dentro do Jazz Standard existe aquilo que eles chamam de Bíblia, que é o Real Book. O book, enfim, nele contém todas as músicas do jazz do mundo, desde, sei lá, swing, ballad, bossa novas, latin, jazz, portanto todas as músicas lá estão, e depois com este projeto trabalhamos esse tipo de repertório e vão surgindo também, lá está, isto é uma oferta muito mais privada, não é? Tipo, normalmente fazemos gala de jantares de gala e, portanto, agora o Bielafónico já é uma tentativa de combinações entre bielafonia e aquilo que é música contemporânea, digamos assim, que é eletrificada, e depois aquilo que tentamos trazer como inovação são as propostas harmónicas, ou seja,
aqui já vou entrar um pouco no jargão, não é? De músico, que é normalmente aquilo que se ouve em mainstream. São músicas construídas sobre a escala diatónica, ou seja, tu tens do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Portanto, é um modo maior e depois um modo menor. Portanto, são harmonias muito simples, em que fáceis de ouvir, não é? E depois são aquilo que se chama consonantes. Ou seja, consonante é aquilo que é dócil. Enfim, experimentas aquilo e é fácil de digerir, não é? E depois aquilo que Bielafónico, enfim, tenta fazer é ir contra a corrente principal, que é o mainstream. É uma espécie de reação ao mainstream timorense, não é? Portanto, a trazer aqui alternativas que não sejam só tipo, músicas feitas com base em escala diatónica, mas trazer, sei lá, modelos harmónicos muito mais atuais, não é? Como Advanced Harmony e depois Modern Harmony, esse tipo de métodos, não é? De trabalhar com a harmonia. Portanto, não pensamos com base em escala diatónica, mas, pá, enfim, é uma série de escalas ali dentro. Portanto, é isso, é uma caldeirada enfim, métodos e ideias que tentamos fazer com experimentações e combinar, obviamente, com os instrumentos tradicionais e com as sonoridades locais, né, daqui da nossa terra e depois ver se funciona ou não. Mas até agora tem sido interessante, portanto, a ver vamos. Então você está a trabalhar em diferentes tipos de músicas, jazz e Sim, contemporânea e tradicional também, Sim, né? sim. Músicas tradicionais. Como encontra o equilíbrio entre a inovação e a identidade cultural? Ok. Então, eu parto de um princípio muito simples, que é a preservação de uma cultura só se faz quando alguém no presente toma para si esse tipo de papel. Esse tipo de papel, na medida em que, sei lá, como é que a geração de hoje em dia, não é? Que normalmente muito chamado de Gen Z, não é? Como é que eles, qual é a relação deles enfim, com conceitos como Lulic e Melissa, esse tipo de coisas? Pá, se calhar já é uma realidade tão distante se compararmos com alguém que nascia, sei lá, nos anos 60, não é? Portanto, como é que transmitimos uma prática, enfim, a prática de um património cultural aqui do nosso país para uma geração tão distante do que é, enfim, a geração Gen Z e a geração Alpha? Transmitimos através de, sei lá, meios pedagógicos ou através do quê? Através de meios de comunicação social. E se calhar a música pode trazer esse tipo de meios, não é? Pode ser eficaz e efetivo na medida em que a música é uma linguagem, um instrumento de comunicação, não é? Portanto, tem uma linguagem muito mais espontânea do que palavras, não é? Sei lá, eu vou dar um exemplo que é, pá, fico triste, não é? Tipo, só por palavras é muito difícil a pessoa sentir do que, sei lá, ouvirem notas musicais, não é? Que apelem a esse tipo de sentimentos. Portanto, nesse sentido, a inovação é tentarmos adaptar aquilo que são os patrimónios existentes do passado e depois do presente e, através disso, criar meios de comunicação que, enfim, que comuniquem, não é? Meios que comuniquem as sonoridades e tudo aquilo que já foi criado por gerações anteriores
E depois, através desse meio, encontrarem ali uma surpresa, não é? Algo novo em que eles conhecem, isto não faz parte daquilo que eu estou habituado a ver, não é? E através disso, se calhar mostrarem interesse, olha, é uma coisa estranha, portanto, primeiro, aquilo que se diz, primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Portanto, se calhar com base nesse princípio é que a inovação tem ligação com, com o património, não é? Com o nosso património cultural, e a partir desse princípio também tentar preservar aquilo que já existe há vários anos, através, enfim, ao trazer novos elementos que sejam fatores de surpresa e depois, a partir daí, atrair a atenção das novas gerações e depois, a partir do momento em que tu atrais, não é, chamas a atenção da pessoa, se calhar a pessoa vai querer entender muito mais para além da inovação, dizer, ok, a inovação resulta como consequência de coisas que já foram feitas anteriormente. Portanto, é nessa linha de raciocínio que eu trabalho, sobretudo. Lá está, são trabalhos muito sérios, desafiantes, não é? Porque, para mim, enfim, a minha proposta artística não parte somente em produzir conteúdos visuais e depois tornar-me, tipo, sei lá, viralizar-me em plataformas digitais. Portanto, são trabalhos que exigem muito esforço intelectual, digamos assim. Portanto, essa é a descrição do trabalho que eu faço. Sobretudo, eu trabalho com desafios tanto a nível artístico e a nível intelectual, em que tu tens que partir em busca enfim, desse tipo de patrimónios que não é fácil porque trabalhas com métodos portanto é um trabalho que não interessa a ninguém, não é? Mas é um trabalho fundamental, percebes? A sistematização e depois mapeamento de tudo aquilo que existe nas práticas ecológicas de Timor e depois arquivar esse tipo de dados, percebes? Obviamente que existem muitos desafios que eu enfrento todos os dias por causa de, enfim, falta de apoio, de financiamento, tanto de políticas públicas que nós temos aqui, que eu entendo, obviamente a cultura é importante, mas não é prioridade, não é? Para o nosso país. Portanto, temos que, enfim, buscar soluções. Eu faço a minha parte, em que eu trabalho sobretudo nesse aspecto de esforço intelectual e artístico. Aquilo que não interessa a ninguém, mas é importante e fundamental para o nosso presente e depois para o futuro do nosso país. Estes projetos que está a fazer da música, está a receber apoio do governo ou não? Está a fazer uma colaboração com alguém? Sim. Não, é assim, o projeto de Belafonia é um instrumento com investimento próprio, ou seja, sei lá, trabalhar normalmente com instrumentos de financiamento, quer, enfim, a nível de instituições públicas, enfrentamos um problema grave que é as burocracias. Demoram bastante. Sim. Então, normalmente esse tipo de pesquisas não podem demorar, porque trabalhas com outras pessoas, não é? Então, deve ser algo espontâneo, portanto, sempre que nós podemos, vamos investindo em transportes, em elaboração de mão de obra desse tipo de criação de instrumentos e, enfim, outras coisas também que envolvem, não é, todo um trabalho de pesquisa e de sistematização. Portanto, investimos de forma, enfim, privada, não é? Se calhar com o único princípio de que não podemos esperar que o Estado também seja tipo o nosso pai e a nossa mãe, certo? Um Estado paternal, digamos assim. Se calhar da sociedade civil e do setor privado também podem contribuir quando podem, certo? Portanto, vamos contribuindo dentro daquilo que nós temos possibilidades, não é? Então,
enfim, fazer simplesmente o trabalho e depois ver no que é que está. Portanto, a coisa é muito mais simples e muito mais espontânea, porque nos interessa fazer esse tipo de trabalhos. Eu acho que nem todos são obrigados a fazer isso, mas interessa-nos fazer esse tipo de trabalhos, porque consideramos, e eu acho que é fundamental e importante para o desenvolvimento do nosso país, sobretudo no desenvolvimento integrado do nosso país, em que, sei lá, normalmente as pessoas pensam em desenvolvimento, pensam tipo em construção de pontes, de estradas, etc. Existem também outros componentes que são muito mais importantes, que é a construção de uma consciência coletiva, certo? Obviamente são assuntos que não interessam aquilo que é a sociedade em geral, porque se calhar ainda não é necessidade diária das pessoas falarem em consciência, né? Tipo, eles querem tipo pegar em dólar e depois comprar alguma coisa, tipo, eles querem ter carros e querem ter casas, etc. É compreensível, não é? Dado o facto de que atualmente é um país com 23 anos, com muitas necessidades, obviamente, mas se alguém conseguir pensar, digamos assim, um pouco mais à frente daquilo que os outros conseguem, e por que não já construir esta ponte para o futuro, certo? Ficarmos todos estagnados no mesmo circuito, no mesmo círculo, e depois só mais tarde agora já chegamos a um nível em que podemos pensar sobre isto. E se calhar quando as pessoas chegam a esse nível de consciência, em vez de deixar que chegue a hora de depois fazer, e porque não construir antes e depois mais tarde, enfim, terem consciência sobre isso. Portanto, eu trabalho muito nessa linha de aquilo que é um jargão dentro do mundo das artes, que é avant-garde, o que é a vanguarda, certo? Aquilo que está à frente, não é? Portanto, avant-garde é mais nesse sentido, é no sentido de desafiar aquilo que é a corrente principal e a linha principal de pensamento de uma sociedade e depois tentar provocar, não é? E pensar, enfim, como forma de experimentar. E que tal se imaginamos que em Timor já existem pontes, casas, enfim, em que as pessoas, as necessidades básicas, não é, da nossa sociedade estão estabelecidas. Como é que as pessoas pensam numa realidade dessas? Portanto, a vanguarda trabalha sobretudo com provocações, com ideias inovadoras que desafiam, não é, aquilo que é corrente principal, o mainstream. Portanto, sim, eu trabalho muito nessa área, nessa linha. Este tipo de universos que me interessa muito mais no mundo das artes do que propriamente, sei lá, ter 30 mil visualizações, não é, no canal de YouTube. Obviamente que é legítimo e é bom que aqui em Timor também haja esse tipo de ofertas, mas obviamente que eu trabalho com outro tipo de universo. Não é que seja melhor, mas é um universo diferente. Portanto, é isso. Então, a arte ajuda pessoas a pensar, Obviamente. ajuda pessoas a ter consciência e até ter ideias do que é do que é preciso fazer Exatamente. para o futuro, para o meu futuro e para o futuro do país também. Outro dia disse que perguntou quem somos para além das ideias. Das ideias, exato. Como resumiria a sua própria busca pessoal e artística? Ok. Então, portanto, vamos entrar aqui então na divisão sei lá, diria artística e filosófica também, em que quando se fala nas artes, aquilo que é fundamental nas artes também um pilar importante é a estética, ok? E a estética
etimologicamente vem do grego, que é aesthesis, significa sentir, não é? Sensações. Mas que tipo de sensações? Ou seja, o que é que forma um ser humano, não é? Ou seja, tem um componente biológico, aquilo que são as necessidades básicas. A pessoa tem medo, tem fome, depois come, etc. E depois, satisfeitas as necessidades básicas, existe uma outra dimensão que é a cultura, não é? A dimensão cultural. E o que é isto? A cultura implica, obviamente, pensamentos, discurso e linguagem e formas de tentar entender aquilo que se é, não é? Portanto, no dualismo, não é? Dualidade entre o ser e o ter, não é? O que é que define alguém? Eu sou aquilo que eu tenho ou eu sou aquilo que eu sou? Não é? O que é que define uma pessoa? Será que eu sou definido pela forma como eu visto? Ou, sei lá, pela casa que eu tenho? Ou por qualquer coisa que eu tenho? Ou será que uma pessoa é muito mais do que isto? Portanto, como é óbvio em todas as culturas humanas, não é? Todo qualquer grupo humano que existe, tanto a nível individual como coletivo, parte sempre em busca de uma, enfim, aquilo que é última instância, aquilo que se entende por verdade, não é? E o que é a verdade, então? Então, enfim, nessa busca toda, desde a pré-história até os dias atuais, não é? O homem, falo do homem, quer dizer, o ser humano, não é? A humanidade, enfim, formou civilizações antigas, não é? Com base em mitologias que se transformaram mais tarde em religiões, em ciências, enfim, outras formas de expressões como a arte, etc. Pá, sei lá, existem pirâmides, não é? Desde Mesopotâmia ao Egito e depois aos Maias no México, em África e aqui, enfim, na nossa região também, na Ásia, até Angkor Budur, esse tipo de coisas, foram motivados por quê? Por ideias ou porquê, não é? Portanto, nós trabalhamos muito enquanto seres humanos, não é? Com ideias, mas as ideias, o que são ideias, não é? São coisas muito abstratas em que tu não tocas, não vês, mas de alguma forma motiva todos os dias para acordar para a vida e depois tentar fazer alguma coisa. Então esta pergunta parte do pressuposto de que e se não existem mais ideias? Como é que seria então o ser humano? Não é? Portanto, isto é uma pergunta, não é uma pergunta retórica, uma pergunta enfim, tem um tom de provocação, na medida em que nos desafia a refletir, não é? Muito para além daquilo que estamos habituados no nosso dia a dia, que é, temos qualquer coisa e depois usamos, etc. Mas e depois, quem somos nós quando ninguém nos está a ver, não é? Tipo, enfim, tratamos, obviamente, de assuntos como ética, estética, etc. Portanto, existe uma caldeirada, não é, de complexidades que formam um ser humano com consciência, não é? E o que é consciência, então? Portanto, vem um espírito crítico, enfim, crítica no sentido de analítico, não é? Aquilo, enfim, que se entende no período romântico que é o sujeito poético, não é? Aquele sujeito que cria e que pensa sobre si, não é? E depois, desde o mundo antigo, não é? Da antiguidade, da China, da Grécia, etc., houve certamente tentativas, não é? De dar resposta a esse tipo de inquietações que os seres humanos têm. Enfim, surgiram tipo Sócrates, Aristóteles, Platão, Confúcio, enfim, budismo e, enfim, uma data de religiões, não é? Que foram surgindo ao longo do tempo. Então, com base nisso, não é? Existe
uma centralidade grande, que é entender o ser humano, não é? Não só no seu aspecto biológico, mas sociocultural, na dimensão sociocultural, que é o ser humano com pensamento, não é? O que é isso, pensar? Será que aquilo que nós chamamos de pensar é realmente pensar? Ou outra coisa qualquer? Portanto, são inquietações que deixam, enfim, qualquer base sem fundamento. Portanto, lá está, são coisas muito abstratas, não é? Mas que interessam, e para quem trabalha com o universo das artes e da cultura no geral, porque não existe arte sem pensamento, não é? Todo o universo artístico funciona com base em ideias, e uma ideia é um pensamento. E como é que se desenvolve esse tipo de pensamentos? Obviamente, acontece dentro de um hábito sociocultural em que, sei lá, a língua que nós falamos atualmente não surgiu em Portugal, não é? Obviamente. Tem, sei lá, com base no latim, e depois o latim anteriormente, não é? Previamente, tinha outras línguas que influenciaram, etc, etc. E, portanto, dizer que uma língua pertence a um país é um bocado... percebes? Portanto, eu gosto de pensar Sim. na língua muito mais como um instrumento de cultura Sim. do que propriamente só algo que pertence a um país. E hoje também mencionou que na arte temos de pensar. Exato. Eu acho que a própria vida é uma arte. Nós todos os dias devemos pensar, mas não sei se aqui em Timor-Leste as pessoas costumam pensar ou, Ok. ou passa a vida como Entendo, ok. pessoa. O que mensagem gostaria de deixar a quem o ouve Ok. e procura também um caminho criativo e autêntico na sua vida? Ok. Mensagens... enfim, não quero ser, obviamente, demagógico, não é? Mas, enfim, eu acho que a pessoa pode ser autêntica na medida em que pode viver com base naquilo que são as suas paixões, não é? Enfim, daquilo que gosta de fazer no dia a dia. E depois, isto acaba por se tornar um sonho na medida em que é difícil, normalmente, as pessoas fazerem daquilo que gostam. Isto, em qualquer parte do mundo é assim. Há muita gente que acaba por, enfim, ter que fazer aquilo que detesta por motivos de força maior, sobretudo necessidades, não é? Porque querem, enfim, ter uma qualidade de vida, etc. Então, normalmente, acabam por ir, sei lá, estudar Direito, Medicina, etc. Pá, estudam, tipo, matérias que não lhes interessam, mas porque têm que o fazer, não é? Sim. Então isto acaba por destruir um pouco o seu sonho. Quer dizer, isto, normalmente este tipo de pessoas são pessoas sem sonho. E dizia Platão que o sonho é o comando da vida. Percebes? Ou seja, qualquer ser humano sem sonho é um ser humano que é vazio. Sabe? Portanto, é um ser humano muito triste, tem uma vida bastante vazia, etc. Portanto, são pessoas que sofrem, normalmente eles procuram acompanhamento psicológico e tomam até medicamentos que é para atenuarem a depressão que eles têm. Enfim, eles ganham imenso dinheiro com a profissão, mas depois têm uma vida bastante triste, não é? Então, existe essa consequência. Normalmente, quando não tens uma vida muito autêntica, com base daquilo que és, enquanto indivíduo. Então, a mensagem que eu gostaria de passar tem um tom, se calhar, coletivo, na medida em que, enquanto timorenses, não é? Enfim, quando se fala em Timor e timorenses, os timorenses estão espalhados por diferentes partes do mundo. Então, existem timorenses como eu e muitos timorenses que viveram e vivem em Portugal.
entendem Timor de uma maneira e depois aqueles timorenses que vivem no Reino Unido e Irlanda, não é? Eles entendem Timor de uma outra maneira e depois aqueles que vivem na Austrália e entendem Timor de uma outra maneira. Portanto, são várias, enfim, realidades de um só Timor, não é? E depois aqui em Timor também, sei lá, existem aqueles que trabalham no Parlamento que entendem Timor de uma maneira e depois, sei lá, nós que estamos aqui, não é? Entendemos Timor de uma outra forma, portanto são várias realidades e perspectivas sobre só um Timor. Então a pergunta que surge é, no fundo, aquele Timor que todos nós sonhamos, não é? Que todos nós gostaríamos que fosse, será que é possível fazer isso acontecer? Certo? Obviamente isto é uma pergunta muito desafiante, mas a mensagem é, se cada um fizer a sua parte, não é? Tal como vocês fazem com o vosso trabalho, que é, enfim, a divulgação de uma das línguas oficiais de Timor, que é a língua portuguesa, a difusão dessa língua também através de meios de comunicação social. Isto é um exemplo. Aquilo que eu tento fazer, não é? Com eu e o meu grupo, diariamente trabalhamos para isso, e outras tantas pessoas, não é? Que acordam e trabalham, contribuem para a segurança do país, esse tipo de coisa. Portanto, em tudo o que nós fazemos no nosso dia-a-dia, que tentemos fazer o melhor possível. Estás a ver? Porque nós somos um país que nos contaram e nos educaram a pensar que é um país que não vale nada, estás a ver? Que nós somos um país que não interessa a ninguém. Eu acho que esse tipo de mentalidades é uma falácia, é falsa na medida em que não existe. E porquê é que nós acreditamos em coisas que não existem? Não é? Portanto, é essa a mensagem, é de que dentro das várias comunidades que existem de perspectiva sobre um só Timor, de forma a tornar possível aquele Timor que todos nós sonhamos, é cada um fazer a sua parte, fazendo da melhor forma possível e dar o seu melhor e todos os dias trabalhar para aprimorar e melhorar sempre. Portanto, é essa a mensagem. Não quero ser demagógico, mas, enfim, eu acho que é auténtico e é sincero. Portanto, é essa a mensagem. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Agradeço muito o seu tempo e a conversa que é muito interessante. Sim. Obrigado. E esperamos os futuros Está bem. projetos, novas iniciativas que vai fazer aqui em Timor-Leste. E espero que os nossos ouvintes e telespectadores gostem da nossa conversa. Mais uma vez agradeço Eu é que muito. agradeço o convite. Sim. Muito obrigada. Foi uma honra e um prazer. Sim, e então ficamos assim. Agradecemos muito os ouvintes e até a próxima.